Dezembro de 1984. O professor da Howard High School, Kim Webster, tomou emprestado da escola um computador lançado na época, o BBC Micro Model B. O que ele não imaginava era a experiência para lá de nonsense pela qual passaria usando esse computador. Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e trago para você mais um conteúdo interessante no canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. A história não só é interessante, como também intrigante, por causa dos mistérios envolvidos na narrativa. Acompanhe até o final e saiba o que aconteceu. Tudo começou quando o Webster levou para casa um dos computadores recém-adquiridos pela escola, a fim de conhecer a máquina e aproveitá-la melhor em suas aulas. O Webster morava em Middle Cottage, numa casa do século XVIII, no meio da vila, com sua namorada Debbie e seu amigo Nicola. Aliás, seria uma boa oportunidade para seu amigo Nicola utilizar um processador de textos próprio daquele computador, chamado Edgeworth. Assim, ele poderia escrever mais rapidamente seus esquetes de comédia. Naquela época, a Inglaterra de Margaret Thatcher dava seus primeiros passos no uso educacional dos computadores e na informatização em termos gerais. Mas computadores eram realmente uma novidade. E poucos eram aqueles que tinham acesso a um modelo, especialmente aquele usado por Ken Webster. No caso da BBC Model B, o governo abriu concessão até mesmo para um programa de televisão, o qual falaria sobre a máquina e ensinaria como utilizá-la. A maioria das escolas inglesas também adquiriu seu Model B, que era facilmente financiado pelo governo britânico. O objetivo era colocar a Inglaterra na vanguarda do futuro. Numa certa noite, Kim, Debbie e Nicola resolveram dar uma saída, a fim de tomarem alguma coisa num pub próximo e retornarem para casa. O computador fora deixado ligado por puro esquecimento e ficou na tela de inicialização. Assim que retornaram do pub, o Webster foi desligá-lo, mas antes disso, queria ver se Nick já havia feito alguma coisa nele. Então, digitou o comando index do processador de textos, a fim de abrir o arquivo do amigo. Porém, o que ele viu foi algo muito diferente do que pensou. Então, chamou a namorada e o amigo para verem aquela mensagem muito estranha, por sinal. Perguntou a Nicola se aquilo havia sido escrito por ele, coisa que ele negou veementemente. A mensagem escrita em forma de poema trazia versos nada compreensíveis. Bom, a princípio, pensaram que aquele poema poderia ser coisa de outro amigo em comum chamado John, que às vezes ia à casa deles para gravar textos de música, uma vez que John tinha uma banda. O computador foi devolvido à escola e 2 meses depois estava novamente na casa de Kim. Mais uma vez, ao saírem, deixaram o computador ligado sem intenção. Quando chegaram, uma nova mensagem estava na tela. E essa, que não era em forma de poema, trazia um conteúdo ainda mais estranho do que simplesmente receber aquela mensagem. Para começar, o inglês das mensagens era arcaico, mas como a primeira mensagem era um poema, esse detalhe foi ignorado. Só que dessa vez foi uma mensagem mais direta e, mesmo assim, usando uma gramática que há muitas décadas não era mais utilizada. De fato, muito estranho. A mensagem em si dizia coisas relacionadas à casa em que moravam, como alterações que foram feitas nela, luzes que só o diabo inventaria, além de se referir aos 3 que agora moravam nela, mas de forma amigável. A mensagem também fazia referência a coisas caras que haviam na casa, que só um tal Edmund Gray, amigo de quem enviou a mensagem, ou o rei, poderiam comprar. E desta vez, a mensagem estava assinada com as iniciais LW. A impressão era de que a mensagem tinha sido escrita por alguém que não só conhecia a casa, como teria morado nela.
E há muito tempo, pelo jeito. Vale lembrar que agora há pouco eu disse que a casa era do século XVIII. Sim, a moradia é bem antiga, uma sólida construção que existe ainda nos dias de hoje. Não foi à toa que, ao ler essa nova mensagem, quem sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. Agora precisava também descobrir o que ou quem era LW. De posse da mensagem, Kim chegou a trocar algumas ideias com colegas da escola sobre o que ela poderia significar. Foi o professor Peter Trinder quem afirmou que aquela gramática pertencia aos séculos 16 ou 17. Outro amigo de Webster, o advogado John Cummins, sugeriu que ele respondesse aquela mensagem, já que ela poderia ter sido enviada por uma entidade de algum século passado. Bom, de forma educada, bem escrita e repleta de perguntas, a mensagem de retorno foi enviada. A resposta veio horas depois, trazendo informações que deixaram todos ainda mais estarrecidos. Nela, era perguntado se quem possuía cavalos. Explicava quem era Edward Grey, fazia referência ao rei Henrique VIII e dizia que a casa dele era um lugar de sabedoria. No final, as mesmas iniciais e a data 28 de março de 1521. O problema era se eles realmente estavam falando com alguém do passado, então essa resposta continha certas inconsistências. Ainda assim, quem não queria contestar demais? Afinal, ele não sabia com o que estava lidando. Aquilo era alguma coisa de algum invasor? Um programa estranho no computador? Bom, gradualmente, LW se revelou como Lucas Wayman. Ele vivia em uma casa em Middle Cottage, na época do casamento de Henrique VIII com Catarina Parr, ou seja, em algum momento entre 1543 e 1547. Ele mantinha vários animais ao redor de sua casa. Era casado e tinha um filho, mas tanto a esposa quanto o filho morreram de peste em 1517. Um tempo depois, quem passou a se comunicar foi um amigo de Lucas. Ele disse ao Webster que Lucas havia sido preso devido às comunicações que ele fazia usando a, entre aspas, caixa de luz. Essa mesma caixa era chamada por Lucas de Limsboister, termo para o qual Webster não encontrou tradução. Depois de ser libertado, Lucas voltou a se comunicar e confessou que aquela caixa de luz havia sido entregue por alguém que se identificou como Wom e que teria vindo do ano 2109. Lucas até indagou se Webster também era deste ano, mas ficou sabendo que seu novo amigo era de 1985. Agora, a coisa ficou mais séria ainda. Um professor de 1985 estava se contactando com alguém de 1540 que havia recebido um suposto computador do ano 2109. É isso? Como era isso possível? Para complicar, o contato não identificado do futuro começou a deixar mensagens impenetráveis no Model B, dizendo que os eventos que o Webster estava vivenciando tinham um propósito maior. À medida que o Webster e Lucas vão trocando mais e mais mensagens, o professor descobre que Lucas, na verdade, é o pseudônimo de Thomas Harden, graduado e ex-reitor da capela de Brasenose, que foi expulso em 1538 por se recusar a limpar o nome do Papa de um livro na capela, como era exigido por lei, após o rompimento com Roma. Lucas, agora Thomas Harden, acabou deixando a casa onde ele vivia. Em sua nova mensagem, disse a Webster que iria tentar voltar a Brasenose e que iria escrever um livro. Ele escreveu ainda que esperava que um dia o Webster pudesse lê-lo. A comunicação continuou sendo feita com a pessoa ou pessoas de 2109. Inclusive, Lucas estava irritado porque o Webster havia descoberto seu nome verdadeiro e queria que o professor parasse com aquela experiência. Quanto a Harden,
O Webster não ouviu mais falar dele. Ele procurou referências do amigo do passado e o que encontrou o fez achar que pudesse se tratar da mesma pessoa. Um tal Harden havia se tornado vigário em Little Barrington entre os anos de 1551 e 1554. Mas nada foi confirmado. Em uma das últimas mensagens enviadas pelo contato de 2109, foi dito que o livro de Harden seria encontrado um dia, mas que não seria um complemento para o livro de Webster, que inclusive já foi lançado. O título original é The Vertical Plane, que pode ser encontrado no Brasil com o título interrogativo de Os Mortos Comunicam-se por Computadores? Em algumas livrarias e sebos. A história que acabei de contar precisou ser bastante resumida, dada a quantidade de acontecimentos no caso. Porém, ela é apresentada na íntegra no livro de Kim Webster. Agora me conta, pelo que você viu e entendeu, escreva nos comentários se você acha que Lucas morou na mesma casa em que Kim, Debbie e Nicola estavam morando em 1985. Ou ainda, o que teria possibilitado a conversa entre eles? A pessoa de 2109 teria viabilizado a comunicação entre eles? Se gostou, curta o vídeo. Se inscreva. E se achar por bem, torne-se também um membro do canal, a fim de receber conteúdos exclusivos e ter destaque em seus comentários. Link na descrição. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!